Olá, sejam bem-vindos ao Papo Cajuína, um projeto editorial da Caju para inspirar quem, assim como a gente, trabalha com gente. Eu sou Luísa Terpins, editora da Cajuína. E eu sou Lucas Fernandes, líder de Gente e Gestão da Caju. E a cada episódio falaremos sobre temas relacionados a RH e liderança com convidados super especiais. Estamos começando finalmente a segunda temporada, né, Lu? Saudade de gravar com você. Saudade, é verdade. E hoje a gente está recebendo um convidado super especial para dar esse pontapé, que é o Ricardo Wagner, diretor de Modern Work and Security da Microsoft. É legal quando você fala inglês assim, parece mais importante. Fica mais chique, né? E esse papo hoje promete muitos insights e também muita paixão por uma causa que é a da acessibilidade. Então conta pra gente um pouquinho sobre você antes de começar. Primeiro, um prazer estar aqui compartilhando experiência com vocês e obrigado pela oportunidade. Eu trabalho na Microsoft já há 17 anos, em tecnologia, uns 25 anos, já vi bastante coisa acontecendo. E eu me inteirei com o mundo de acessibilidade por circunstâncias do meu dia a dia e também por ter na minha família pessoas com deficiência. E sei que o assunto sempre foi um assunto importante, mas em ambiente de trabalho o assunto de diversidade e inclusão ganhou uma pauta e uma relevância maior. E foi nessa conjunção que eu acabei entrando nesse mundo de acessibilidade de certa forma de cabeça, né? E uns 7 anos para cá eu tenho comunicado, eu tenho participado, eu tento ser uma pessoa ativa nesse assunto da inclusão de talentos com deficiência, especialmente no ambiente de trabalho. E eu sou brasileiro e canadense, morei no Canadá, e lá no Canadá que esse assunto de acessibilidade começou. Nos papos que a gente teve antes de gravar, deu para sentir que você tinha, além de muito conhecimento, essa paixão mesmo, né? Então, você fala, seus olhos brilham, você fica muito empolgado. Conta um pouco pra gente como que é essa relação. Você falou de família e também teve algum empurrão lá no Canadá que te fez falar, eu preciso abraçar essa causa e tornar esse assunto muito mais amplo, né, para as pessoas. Sim. Olha, Luísa, começou num ambiente de trabalho mesmo. Acho que como toda organização, dentro da Microsoft, um dia assuntos de inclusão de talentos diversos, aí teve um dia uma discussão de talentos com deficiência, e eu, de uma forma espontânea, não imaginava que isso ia virar para mim na minha vida. Eu participei da conversa e me incomodei na conversa, porque as pessoas falavam assim, a pessoa com deficiência, daí a pessoa sem deficiência. Eu falei, mas por que classificam pessoas para? Cada um tem habilidades que sobressaem, outros não têm essa determinada habilidade. Minha mãe é parcialmente cega, ela não enxerga de um olho. Então, a minha mãe é uma mãe com deficiência. Então, minha mãe é minha mãe, né? O meu irmão, ele sofreu um acidente de moto quando adulto e amputou parte da perna. Então, o meu irmão é um irmão com deficiência. Não, meu irmão é meu irmão. E assim é meu colega de trabalho também. E quando eu comecei a compartilhar isso, as pessoas, nossa, você tem um ponto importante. Eu falei, acho que eu perdi alguma coisa aqui, né? Um ponto importante de um assunto tão, ao meu ver, assim, tão básico de humano. Será que dá pra gente falar de uma forma humana, como humano, desse assunto? E ali começou. Eles falaram, nossa, tem uma paixão por esse assunto, você não quer ajudar a gente? Mesmo não tendo deficiência, você não se interessa? No começo eu achei estranho, porque seria melhor um representante. E aí, conversando com amigos, inclusive com familiares, eles falaram, olha, você não tem deficiência ainda. Se você tem planos de ficar mais velho, você tem uma grande chance de desenvolver uma deficiência. Então, esse assunto é muito relevante. Então, se você puder fazer alguma coisa agora para o dia que você adquirir uma deficiência permanente, ou temporária, ou situacional, talvez você se orgulhe de algum trabalho que você venha fazer. Então, foi ali que começou a jornada. Isso no ambiente de trabalho. E, pessoalmente, vendo algumas situações, né, próximas da forma como as pessoas olhavam meus familiares com deficiência, colegas com deficiência, eu acho que proximidade gera empatia. Então foi um processo de empatia que aconteceu, que eu comecei a ver barreiras e situações em que eu não percebia que acontecia, mas colocando a lente na perspectiva da pessoa que enfrentava aquele ambiente, eu falei, não é possível que isso está acontecendo. E aí eu
tentei e venho tentando fazer esse trabalho de ajudar organizações a criar ambientes de trabalhos inclusivos e acessíveis para talentos com deficiência através da tecnologia. Motivo esse que eu trabalho na Microsoft. E Ricardo, isso é muito legal. Acho que nos papos que a gente teve antes, você me fez refletir sobre muitas coisas. E uma delas, que agora eu estava pensando até enquanto você falava, é sobre o propósito, que acabou pintando aí no meio de uma situação e você aproveitou e transformou isso numa coisa que as pessoas vão ouvir a gente falar um pouco aqui hoje, numa coisa muito maior, num asset, numa ferramenta muito importante para nossa vida. Assim, como é que para você essa questão do propósito transformou até a própria forma como você vê a sua carreira? Propósito. Tem um professor amigo, Romeu de Buzarello. Ouvi dele uma vez, ele falou que quem faz com propósito faz de propósito. Quem faz com propósito faz de propósito. Acho que acabou acontecendo isso. Você acaba fazendo de propósito. Às vezes a gente faz alguma determinada ação por uma oportunidade, alguma coisa que foi dado, algum contexto. Mas quando você faz com propósito, ele é maior, ele se torna uma questão de responsabilidade. Você tem uma informação e você está sabendo uma coisa que ela é importante e ela vai ajudar pessoas. Foi meio assim, e é assim que eu tenho me sentido. E saber que isso é de uma responsabilidade. É uma responsabilidade dentro da empresa criar produtos que incluem pessoas. Então, se você cria produtos que não inclui, produtos que exclui, você está gerando uma situação de conflito, uma situação na questão de empatia, onde as pessoas não estão participando. Então, você não está gerando prosperidade em diversos aspectos. Então, essa conversa com propósito foi bem interessante. Inclusive, internamente, alguns amigos que me acompanharam de carreira e viram que isso criou esse desfecho inesperado. Para mim, foi como colocar um outro óculos e ver o que eu estava fazendo de uma forma diferente. Meu trabalho sempre foi esse, ajudar corporações a criarem trabalho colaborativo, produtivo, com tecnologia. Quando deu aquela pitada de falar assim, para quem? Ali a coisa ficou mais interessante. Ficou bem interessante porque não ficou uma exceção do que eu fazia. Na verdade, ele virou uma discussão de fazendo para estas pessoas, você inclui todo mundo. É muito importante falar disso porque hoje a gente tem muitas pessoas com deficiência no Brasil, né? Então, segundo o IBGE, o último censo de 2019, diz que a gente tem mais de 17 milhões de pessoas. E quando a gente fala de trabalho mesmo, é uma taxa de 28,3% das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ou seja, tem poucas pessoas e acho que dá para dizer que muito por conta de não ter oportunidades de trabalhar em empresas que têm soluções, que abraçam, né? A gente vê aí empresas que não abrem vagas afirmativas, que não estão dispostas a criar soluções ou pensar em maneiras de abraçar essas pessoas. O que você tem visto no mercado de soluções ou de novidades, assim, nesse sentido? Pensando não só em empresas gigantes como a Microsoft, né? Mas em empresas pequenas que querem ser atuantes. Serem atuantes. Olha, Luísa, passar um contexto assim, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, junto com as Nações Unidas, o número global de pessoas com deficiência é o número de 1,3 bilhões de pessoas. Vamos tomar por base 20% da população com deficiência. 80% das deficiências permanentes as pessoas desenvolvem ao longo da vida. Então, é uma discussão que qualquer pessoa ouvindo esse podcast, assistindo esse vídeo ou lendo, vai imaginar que pode um dia fazer parte desse grupo, seja por uma deficiência permanente, temporária ou situacional. E eu tenho falado tanto de deficiência permanente, temporária e situacional, talvez até para exemplificando fica mais fácil. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência permanente, uma pessoa surda, uma pessoa que não ouve. A temporária pode ser uma pessoa que está com uma infecção nos ouvidos. Então, ela está com uma deficiência temporária de audição.
situacional. Você está num ambiente barulhento, em que você não consegue ouvir um ao outro. Você está num show, por exemplo. Se você cria a solução para a pessoa com deficiência permanente, vai funcionar para temporária, vai funcionar para situacional. Então, tem esse exemplo para surdo, você pode ter um exemplo para pessoa que é cega, por exemplo, a pessoa não enxerga, você pode estar numa deficiência situacional para uma pessoa que fez um exame de oftalmologista e teve que pingar um colírio e que você não está enxergando mais nada naquele momento por algumas horas. Ou você está dirigindo um carro com uma luz que está refletindo ao contrário. Então você criou essa solução. Esses são exemplos de contextos de permanente, temporário e situacional. Ou seja, realmente, todo mundo vai ter algum momento de deficiência. Se já não está tendo, vocês têm esse tipo de experiência ao longo da sua vida. Então, por esse contexto, é um assunto que interessa a todo mundo. Tá? O número de pessoas hoje no ambiente de trabalho, ele está longe de representar a população com deficiência. Esses números que a gente tem são de pessoas que declaram ter deficiência. O que acontece é que tem muitas pessoas no ambiente de trabalho que têm deficiência, mas não falam que têm deficiência. E não falam porque elas não querem ser tratadas de forma diferente ou passar por diversas questões de julgamento que acaba acontecendo, infelizmente. E as organizações, de uma certa forma, tem pessoas genuinamente, organizações interessadas em tentar ajudar e incluir esses talentos, mas existe essa situação da pessoa, de certa forma, não revelar isso publicamente por diversas questões sociais. Então a gente vê que esse número ele é muito maior e cria esse desafio de como criar um ambiente inclusivo. Em grandes organizações, o que é interessante é que a palavra que os gestores de recursos humanos usam para tratar desse assunto é: nós temos políticas de acomodação. Nós temos acomodações. Uma vez eu ouvi de uma ministra canadense de pessoas com deficiência, é uma ministra para pessoas com deficiência no Canadá, chama Carla Caltrow. Ela ainda continua como ministra agora no governo Trudeau em 2003. Ela comentou: eu acho isso tão equivocado falar de acomodação, a gente deveria falar de adaptação. Ninguém quer ser acomodado. Se você perguntar assim para as pessoas: quem aqui precisa de acomodação, levanta a mão. Possivelmente as pessoas não vão levantar porque elas não querem ser tratadas de forma diferente, né? E se você cria uma adaptação, o que é uma adaptação? É você pensar que não são as pessoas que são deficientes, são os ambientes e as ferramentas. Quando você pensa que o ambiente é a ferramenta, essa conversa ela muda de uma questão de saúde da pessoa para uma questão de design, para uma questão de arquitetura, de engenharia, de qualquer pessoa que cria um conteúdo. Se quem aqui estiver ouvindo trabalha, por exemplo, com marketing digital. Poxa, se você faz um post que você não identifica aquela imagem para uma pessoa cega, o teu post é deficiente. O problema não é o cego. Se você, engenheiro, fez um prédio com escada, o problema é a escada, não é a cadeira de rodas. É o prédio que é deficiente. O problema não é a pessoa. E olha que interessante, a gente mudar esse conceito, você começa a direcionar cabeças pensantes para criar ambientes e ferramentas inclusivas, acessíveis, que incluem pessoas e ao mesmo tempo você inova. Olha que interessante. Todo mundo busca inovação, vantagem competitiva. Então, esse assunto você me perguntou: poxa, como é que está em grandes corporações? Eu diria de uma forma geral, engatinhando em todos os sentidos, com desafios tanto em grandes corporações como a própria Microsoft no trabalho. A gente tem uma jornada, boas coisas aconteceram, mas tem muito ainda para poder fazer. Como em outras organizações também a gente pode dar bons exemplos, tem várias empresas fazendo coisas legais. E o grande empregador de talentos com deficiência no mundo são os pequenos e médios empresários. Muito porque empregam seus próprios familiares ou conhecidos. E antes da pandemia, a taxa de desemprego para pessoas com deficiência era 2 vezes maior do que as pessoas sem deficiência. A gente ainda não tem estatística pós-pandemia, mas a gente tem certeza que esse número aumentou. Esse conceito, eu até queria te pedir para você contar para as pessoas sobre a metáfora que você usa da adaptação, porque foi uma das maneiras de observar que mais me fez refletir desde o papo que a gente teve na semana passada.
Enfim, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas e depois eu tenho algumas coisas até que eu queria puxar de gancho. Vamos lá, Lucas. Eu sou economista e economista tenta explicar tudo com um gráfico, né? Então, eu quero convidar as pessoas que estão ouvindo a imaginar um dinossauro dormindo. Eu espero que ninguém tenha visto um dinossauro na vida, mas imagina um dinossauro dormindo. Então, fica as costas dele no horizonte, a cabeça lá embaixo e o rabo lá embaixo. Então, se você pegar pessoas graduadas, formadas na geração pensante da Revolução Industrial, basicamente todo mundo, existe um conceito do processo de fábrica de manufatura que força as pessoas a pensarem em média, em maioria, no normal. Tanto que ficou no linguajar e fala assim, como que é fulano? Ah, fulano tal é normal, a pessoa é normal. Daí tem que lembrar as pessoas que não existe ser humano normal. Mas, enfim, as pessoas pensam no normal, na maioria. Então, se você olhar esse dinossauro e falar assim num contexto de mercado, falar para uma pessoa assim de vendas ou uma pessoa que está olhando oportunidade, onde está a oportunidade? Ela vai falar assim, ó, aqui nas costas do dinossauro, aqui que está a grande parte para o mercado que a gente está endereçando. E aqui perto da cabeça e do rabo, isso aí eles chamam de nicho, né? Em marketing ficou bem bonito. Isso é um nicho. O que acontece? No mundo digital que a gente vive, não mais no mundo industrial, o mundo digital você cria experiências personalizadas e individuais para qualquer ser humano da face da Terra. Se você aplicar esse conceito de endereçar a oportunidade pensando em média, em normas, no normal, na média, você perde uma grande oportunidade. Por quê? Quando você cria oportunidades para uma pessoa que está no extremo, por exemplo, uma pessoa com deficiência permanente, que seria muito fora, né? Muito fora dessa média de normalização. Se você cria uma experiência para uma pessoa com deficiência permanente, você inclui essa pessoa como uma oferta e um serviço que você cria. Vai funcionar para a pessoa com deficiência permanente, temporária, situacional e mesmo para quem não tem deficiência. E você, de certa forma, está criando uma solução para todo mundo. Num contexto de quem está procurando, por exemplo, oportunidade de crescimento, de mercado e mercado consumidor, interessa você criar uma solução que funciona para absolutamente todo mundo. E aquela tecnologia ou aquela funcionalidade que você fez que funciona para uma pessoa com deficiência permanente, por exemplo, um software que reconhece a voz e escreve isso em texto, ou legendas, ou qualquer serviço cognitivo, estou pensando em várias coisas de inteligência artificial, ela vai funcionar para essas pessoas com deficiência e mesmo as pessoas que estão sem a necessidade dessas tecnologias, no dia a dia elas têm mais formas de interagir com a sua solução. Isso é inovação. Tá? Então, do conceito que a gente estava conversando, Lucas, é justamente esse pensamento. Eu acho que dessas duas coisas, se a gente pensar que não são as pessoas que são deficientes, são os ambientes e as ferramentas, esse é um conceito importante. Pensa dessa forma, já começa a mudar. A segunda, não pense em média, pensa no extremo. Se você está numa situação de um dia a dia de recursos humanos e você quer criar uma nova política, pensa no extremo. Se você fizer para o extremo, funciona para todo mundo. Ah, vamos criar uma nova solução, pensa no extremo. Ah, mas, poxa, o extremo é difícil mesmo, é complicado. Como é que eu faço? Convida essas pessoas para fazerem parte. Convida essas pessoas para fazerem parte do ideation. Essas pessoas vão te dar um insight para falar como é que faz. E se você fizer, funciona para todo mundo. Então, esse conceito do dinossauro dormindo é nesse conceito de você criar, inovar, criando oportunidades para os extremos. Essa reflexão, para mim, ela foi muito poderosa, porque eu transformei isso um pouco na parte de liderança. E a gente, na Caju, atualmente, tem falado muito sobre o contexto de liderança inclusiva e provocado as pessoas a pensar sobre o inclusivo. E eu vou fazer uma afirmação até forte, né? E eu falo sobre mim mesmo, mas como eu sou um líder deficiente, porque se eu deixo de incluir alguém que tem uma necessidade diferente da minha ou diferente da norma, da média, como você estava falando, o meu papel é deficiente, né? E eu estava pensando muito sobre isso, de como que, no meu papel como gestor de recursos humanos, da área de gente e gestão, eu preciso também ajudar as pessoas e eu mesmo a olhar para a cauda e para a cabeça do dinossauro, para pensar
E até convidar as pessoas para esse diálogo, de pegar aquela pessoa que normalmente tem mais dificuldade de contribuir numa reunião, porque a gente sabe que a média da reunião abre o som, quem fala mais alto ou quem fala mais vai se sobressair, e a gente talvez esteja desconsiderando outras pessoas. E eu queria te ouvir, assim, sobre o papel da liderança nesse lado mais inclusivo. É uma pergunta super... Você está me falando, eu estou lembrando de uma história, um evento que me aconteceu e mudou minha perspectiva sobre esse tema. No Canadá, uma pessoa muito famosa, que ela é fundadora de uma app chamada Access Now. O nome dela é Maayan Ziv. Ela é fantástica, eu aconselho todo mundo que está ouvindo seguir, conhecer a Maayan Ziv. A gente se conhecia por participar de eventos aqui e acolá, mas a gente nunca sentou para conversar junto. Um dia eu convidei ela para ir no prédio antigo da Microsoft em Toronto, frio, em fevereiro, menos 24 graus, estava em média, eu lembro que estava menos 24, e eu vou contar pelas situações. E todo mundo vive que nem tatu em Toronto no inverno, porque tudo é debaixo da terra. E os prédios têm acesso por metrô, por baixo da terra, tudo. E amanhã veio para o prédio da Microsoft por lá, só que ela não achava o elevador. E eu sempre acessei a escada rolante, nem procurei o elevador da PEF para o prédio. Bom, enfim, desci, encontrei com ela, tudo bem, vamos procurar o elevador. E a gente ficou procurando. Abri 2 portas, eu achei que tinha um elevador que descia até lá, e era o elevador de serviço. E ele dava acesso à rua e vinha aquele vento frio de fora, naquele lobby que a gente estava. Chegou o elevador tinha 2 sacos de lixo dentro. Eu tirei os sacos de lixo para ela poder entrar. Ela entrou, eu já morri de vergonha ali. Chegamos até o andar da Microsoft, a cadeira de rodas dela não passava na única porta de vidro. Eu tive que pegar uma outra cadeira para abrir a outra porta com os pininhos lá, para ter as 2 portas abertas e ela poder entrar. Fomos na sala de reunião, tinha tanta cadeira que a cadeira de rodas dela não chegava até a mesa. Lá vai eu tirando todas as cadeiras. A hora que ela chegou, se posicionou assim na mesa, eu sentei do outro lado, assim, botei a minha mão no rosto. Eu falei, Maayan, não sei nem o que te falar, só te pedir desculpa pela situação. E ela, com um sorriso lindo, ela falou, imagina pedir desculpa, Ricardo. Essa é a minha vida, meu dia a dia, minha vida é isso. Ela falou, mas hoje foi diferente. Hoje uma pessoa me ajudou a achar o elevador, tirou o lixo do elevador para eu poder entrar no elevador, abriu a porta de vidro para eu poder passar, removeu as cadeiras para eu poder sentar. Essa pessoa, que foi você, permitiu eu sentar aqui de igual para a gente ter essa conversa. Ela falou, essa é a função de um líder, remover barreiras. E aí ela foi um pouquinho mais longe, ela falou, às vezes as pessoas e os líderes nem sabem que barreiras as pessoas enfrentam. Então, se eu tenho uma dica diante desse exemplo para pessoas que estão ouvindo e realmente interessadas em desenvolver liderança e ajudar numa organização, proximidade gera empatia. Proximidade gera empatia. Quanto próximo você tiver, especialmente de talentos diversos e talentos com deficiência permanente, você vai encontrar um mundo de oportunidade e vai descobrir que tem pessoas que não conseguem nem entrar no seu prédio. Você vai descobrir que tem pessoas que não conseguem nem usar o banheiro do seu escritório. Tem um TED Talk do Dave Dame, um cara famoso, ele é o nosso hoje diretor de acessibilidade na Microsoft. Ele conta que o primeiro emprego dele, ele ficou 3 anos segurando para fazer xixi, porque o banheiro não... 3 anos. Ele não ia no banheiro, ele não contava para ninguém porque ele tinha medo de ser mandado embora. Dá para ter uma situação dessa? Não dá. Então, eu acho que essa é a função do líder, remover barreiras. Acho que inspira muita gente. E hoje, no mundo pós-pandemia, dá para dizer até que é mais fácil você ser inclusivo. Porque é isso, muitas vezes você não precisa ir num prédio e se deparar com uma situação dessa de encontrar um lixo no elevador. Hoje a gente está trabalhando remoto, ou seja, não tem porquê as pessoas não serem inclusivas, não pensarem em formas de serem inclusivas, assim. Você acha que isso hoje é um negócio que a gente precisa dar esse chacoalhão, né? Eu acho que não tem... Lá na Caju, até dando um exemplo, a gente tem se esforçado muito, né, Lu? Eu acho que a Caju, em de um ano para cá, a gente passou de 80... Quanto? 230, mais ou menos.
E eu acho que muitas empresas, muitos líderes que estão nos ouvindo agora, que possivelmente trabalham em empresas menores, acabam se deparando com esse mesmo desafio que a gente está tendo hoje, que é se deparar justamente com um colaborador que tem uma deficiência ou com candidatos que têm deficiência e a gente ter que resolver as coisas com o carro andando, né? Exato. E hoje, assim, para falar de algumas iniciativas, falando do marketing, por exemplo, a gente está começando a colocar para todos verem, que eu acho que é o mínimo, né? Eu acho que para não as pessoas cegas, né? Todos verem o hashtag de você fazer uma descrição de uma imagem. Isso. E nas apresentações mesmo, de institucionais, assim, quando é gráfico ou quando é para mostrar se tá vermelho ou verde, colocar setinha para mostrar para as pessoas que são daltônicas, por exemplo, né? Então, eu acho que isso de proximidade que você falou realmente é muito importante no dia a dia. Às vezes a gente não dá muita importância, né? Não dava muita importância para isso. E hoje, estando distante, é quando a gente precisa mesmo saber das pessoas. Exatamente, é de saber. Você comentou do chacoalhão, e eu concordo contigo. Vamos lá, eu comentei no conceito, ambientes e ferramentas são deficientes, não as pessoas. Daí a gente falou desse ponto de você endereçar o dinossauro no extremo, empatia, proximidade. O ambiente na pandemia ficou deficiente. Então todos experimentaram a acomodação. Alguns viram que a acomodação não dava. Não dá para ficar com o laptop na cozinha, com o cachorro, com o gato, todo mundo correndo. Para aqueles que ainda tinham condições de trabalho de casa, né? E aí as pessoas passaram por um processo de adaptação. E viram que a adaptação fazia mais sentido. Alguns até mudaram, as pessoas um pouquinho mais abonadas, mudaram o layout de casa. Outros mudaram de casa, outros fizeram algumas coisas, porque agora eu tenho um ambiente que eu trabalho, tal. Chegou até o ponto do ambiente onde as crianças estudavam, quem tem filho. Mas assim, olha que interessante, o ambiente deficiente você passa na acomodação e adaptação. Você está super certa. Todo mundo experimentou e entendeu que sim, é possível trabalhar de forma híbrida. E a forma híbrida permite conexões que não eram permitidas no mundo pré-pandemia. Quais são essas conexões? De você estar conversando com uma pessoa por vídeo, por exemplo, no Microsoft Teams, se quer saber se a pessoa abre câmera ou não abre câmera, se ela está utilizando algum software de leitura, se ela está utilizando legenda, se ela é cadeirante, pouco importa. Se a tecnologia está adaptada para a habilidade que aquela pessoa está oferecendo e ele está se colaborando, está criando um contexto de produtividade, é isso que precisa acontecer. E o que a gente vê agora pós-pandemia devemos ficar naquilo, voltar naquilo, ficar no híbrido. A gente está vendo que esse mundo hoje, muitos líderes estão encontrando o valor de implementar essa política do híbrido, justamente porque você conecta as habilidades, a disponibilidade dessas habilidades, independente de onde elas estão, e cria essa possibilidade das pessoas se conectarem. Você comentou do daltônico, o Lucas, num exemplo que ele deu aqui, a gente tem tanta coisa para falar que vem na minha cabeça. O Lucas comentou das reuniões que a gente às vezes fala, abre o microfone e começa a falar muito rápido, né? Já existem hoje serviços cognitivos de inteligência artificial que ajudam pessoas num ambiente de reunião, por exemplo, hoje com uma tecnologia do Microsoft Teams chamado Speaker Coach. O que é isso? Eu participo da reunião, estou eu falando, eu ligo um servicinho de inteligência artificial que ele monitora a minha fala e também a câmera. E se, por exemplo, alguém levantou a mão e eu não dei uma vez para essa pessoa falar, a ferramenta, clique, a minha vez falou, olha, tem pessoas que levantaram a mão e você ainda não deixou a pessoa falar. Se eu interrompi uma pessoa, olha, você interrompeu uma pessoa. Seria legal você voltar para essa pessoa. Tal. Bom, isso ao vivo, enquanto está acontecendo, e no final ainda você recebe um reporte do que você falou, se algumas palavras que você falou não foram inclusivas ou não, qual foi a participação geral, e se as pessoas no final também elas respondem um questionário pós-reunião, você tem um index de como produtiva foi a sua reunião. Você pode, por seu time, entender comportamentos de introvertidos, de extrovertidos, e adaptar isso para cada situação. Então, eu sei que a gente está falando aqui de inclusão de talentos com deficiência, mas é importante lembrar que
A deficiência ela pode ser permanente, temporária ou situacional. Tem dias que eu não estou no meu dia, que aconteceu alguma coisa naquele dia em que eu não sou eu, puramente assim, por dizer. E ali se adaptar perante essa situação e incluir essa pessoa é importante. Eu acho que é tão incrível essa reflexão e depois da nossa conversa, uma outra coisa que me bateu e eu fiquei pensando muito, e a Lu estava trazendo a realidade da Caju e de como a gente foi evoluindo. A gente conseguiu trabalhar algumas diversidades muito bem no ano passado, mas nem todas. E eu acho que a questão do dinossauro talvez tenha me chamado tanto atenção, porque se eu pudesse voltar 2 anos atrás, eu poderia voltar muito mais tempo, mas há 2 anos atrás e contar para mim mesmo como a gente deveria já começar a construir, preparar um ambiente, cultura e tudo mais para a gente incluir as pessoas, eu faria diferente do que eu já fiz hoje. Tudo bem, acho que a gente vai evoluindo e vai trocando a roda e vai conhecendo as coisas, mas é tão engraçado, porque um exemplo simples que não tem a ver com deficiência, mas se a gente olha, você trabalha numa empresa global, as pessoas falam várias línguas, e aí quem já teve a experiência disso, de você ter que falar uma segunda, uma terceira língua, principalmente numa reunião de trabalho, você sente que você perde a potência e você perde até um pouco da inteligência no seu raciocínio, a maneira como as pessoas estão olhando para você. Esse é um exemplo tão fácil de você se relacionar. E às vezes é tão difícil da gente se relacionar com a pessoa que precisa se locomover com uma cadeira de rodas, ou uma pessoa que precisa de uma lupa no monitor para ampliar palavras, ou a pessoa que é não verbal, enfim, tantas outras coisas que a gente pode olhar, né? Mas é uma jornada. E assim, como você está colocando, Lucas, se eu voltasse... Assim, a discussão que a gente tem aqui na nossa geração é um assunto para geração em algumas gerações. Mas é importante que alguma geração isso comece a acontecer e que a gente consiga fazer essa transição. Não é uma coisa que a gente vai lá, aperta um parafuso e resolve. Porque a gente está falando de humanos e de diversos tipos de deficiência. Deficiência de aprendizado, você tem mais de 120 tipos de deficiência de aprendizado. Daltonismo, você tem uma série de daltonismo. Deficiência visual, auditiva, é um número muito grande, tá? E esse lado de jornada, como que talvez uma dica para quem quer começar a fazer. Existe a máxima da comunidade de pessoas com deficiência que fala nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Então, como adotar uma política mais inclusiva? Inclui esses talentos com deficiência como parte da fábrica, como parte da força de trabalho. Quando essas pessoas fazem parte, a chance de você criar um processo de empatia e aprender por osmose e ter essa interação, ela é fascinante. Você deu um exemplo clássico das pessoas que falam diferentes idiomas. Para mim, um dos exemplos mais bonitos de como a tecnologia pode adaptar ambientes e ferramentas foi um engenheiro do Skype da Microsoft que estava perdendo a audição. Juntou uns engenheiros num hackathon para ver se conseguia passar speech to text, eu falando, passar para eu poder ler, e assim eles conseguiram criar legenda em tempo real pelo Skype. Quando tinha o código da legenda, eu falava assim, mas se eu já tenho aqui em inglês, a gente já faz isso em tantos diferentes algoritmos para outros idiomas, será que a gente consegue fazer isso em tradução? Virou a tradução, e olha lá, a tecnologia que foi desenhada para uma pessoa surda participar de um ambiente, de uma conversa, ela hoje ajuda pessoas que falam outros idiomas, ela ajuda pessoas que participam de uma reunião num ambiente barulhento, e você eliminou diversas barreiras, criando uma solução para um extremo. Se chegasse e falar, sério que você está querendo incluir um surdo numa coisa? Quem faz um podcast fala assim, poxa, como é que então você faz esse podcast ser inclusivo? Aqui vocês fazem, vocês gravam o vídeo, então uma pessoa que pode fazer leitura labial também está participando, pode ter legenda no vídeo publicado, pode colocar o conteúdo em texto, você tem diversas formas de publicar. E olha, como a estratégia de vocês de marketing de adotar todos esses diferentes canais, bom para vocês que estão atingindo vários públicos diversos de formas e canais diferentes. Volta para o seu ponto de remover barreira, né? Eu acho que talvez isso ressoa bastante. Né? E não é caro, né? As pessoas tendem a achar que eu não vou começar projetos agora
porque vai ser muito caro. Como seria colocar uma rampa, construir uma rampa, né? Fazer o puxadinho ali para adaptar um lugar. Para acomodar um lugar. Para acomodar um lugar, Exato. Então, hoje a gente tem plataformas a um custo baixo ou às vezes até sem custo nenhum que dá para começar a fazer, né? Absolutamente. Teu ponto assim é super válido. As pessoas pensam, isto é caro. Olha, eu vou dizer que ele é um pouco mais caro, se não é bem caro, se você tentar adaptar alguma coisa que já foi feita, não pensada. Então a dica é, qualquer coisa que vai ser concebida, criada do zero, já crie acessível por design, como a gente chama, né? Então, já existem processos, por exemplo, de segurança by design. Como é que você faz também a parte de acessibilidade por design? Isso é uma parte super, super importante. Incluindo esses talentos, né? Fazendo com que eles façam parte da mão de obra, isso é uma parte muito importante. E, Ricardo, uma coisa, né? Você falou, é formado em economia, trabalha com marketing, mas lida muito com RHs. Uhum. Então, você está oferecendo sempre produtos para o RH. O que o RH tem te trazido de dores? Os RHs, eles estão dispostos a aceitarem novas tecnologias para adaptar? O que eles querem? É uma pergunta boa. Assim, eu acho que vale um contexto assim, de a gente não colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Eu acho que tem pessoas e pessoas, empresas e empresas, uma jornada de maturidade nesse assunto. De uma forma geral, eu observo que profissionais de RH são aversos à tecnologia ou delegam a tecnologia para alguém e tampouco sabem como a tecnologia pode influenciar para ajudar. Então, quando, por exemplo, eu comento para pessoas de RH que tecnologia pode ajudar na adaptação e eles podem eliminar o custo de acomodação, isso é um assunto muito interessante. Dali a gente já começa a discutir várias coisas. Então, tem essa perspectiva. Uma questão que me incomoda e eu tenho que usar isso, lógico, de um lado profissional para lidar, são pessoas que tratam esse assunto sobre um aspecto de legislação puramente. Aqui no Brasil tem uma lei, a lei PCD, que acho que já passou no 30, e ainda com muitos desafios, porém, posso dar uma perspectiva de alguns mercados que eu já visitei, algumas áreas que eu já pude ver internacional, tem seu avanço. Eu vejo mais pessoas com deficiente em ambiente de trabalho no Brasil que em outros lugares, inclusive no Canadá, mas não comenta para os meus amigos canadenses. Alguns detalhes, assim, você está falando de um emprego ou um subemprego? Você está falando de um profissional que está entrando por uma cota, por uma lei que eu sou obrigado a contratar, ou eu estou realmente contratando o talento e o profissional para aquele ambiente? Então, existem algumas discussões. Então, o primeiro ponto, assim, às vezes vem um líder de RH, junto talvez com uma área jurídica, visando resolver um problema, não uma oportunidade, num aspecto de legislação. Então, faz parte, é um assunto a ser, mas eu acho que se você fizer e entender esse conceito, essa legislação, até você vai se encaixar na legislação dando exemplo, inclusive, né? E tem também o exemplo de pessoas que associam esse assunto à caridade, à parte social. Várias vezes eu me vi em situações comentando com alguém e falo, poxa, é tão legal, nossa, Ricardo, vou te apresentar então para uma organização não governamental, para uma pessoa... Não me interprete errado, essas pessoas são maravilhosas e fazem um trabalho importantíssimo que o setor privado e o público não fazem. Mas a conversa não é só esse aspecto social, é uma conversa de negócio. Então, o primeiro lado do RH é entender quão estratégico é esta conversa que a gente está tendo. Entender que um time de recurso humano ajuda uma organização com talentos para endereçar uma oportunidade. Se esses talentos estão entendendo que a oportunidade se desenha por um ambiente e uma ferramenta que é inclusivo, por oportunidades que estão no extremo e proximidade gera empatia, eu tenho que turbinar essa organização com esses talentos diversos para que isso aconteça. Então aqui não vira um discurso bonito de D&I, olha que bonito que eu estou fazendo. Não é só bonito que eu estou fazendo isso porque, número um, esse é imperativo humano importante e na nossa geração a gente já está fazendo. E a propósito, eu estou inovando, eu estou ganhando dinheiro e não tem problema nenhum fazer isso ganhando dinheiro. Você inova entregando resultado. Então, já vi situações, sério mesmo, que você está fazendo isso? Por que não?
Meu amigo Dave Dame, ele comenta, eu tenho paralisia cerebral, ele fala. Eu tenho paralisia cerebral, mas meu dinheiro não. É um mercado consumidor, são pessoas talentosas demandando. Processo de empatia, e algumas pessoas podem até deixar comentário no podcast, não sei como vocês vão deixar com o canal. Tomara que tenha algum testemunho a respeito, porque eu já vi várias vezes esse testemunho de pessoas que adquirem deficiência, uma pessoa que passa por uma situação com deficiência permanente, já de nascimento ou durante a juventude, o processo para conseguir um emprego é muito desafiador, muito desafiador. O que essas pessoas acabam fazendo? Estudando mais do que os colegas, buscando outros idiomas, buscando mais competências para tentar se diferenciar no mercado de trabalho. E olha a situação que a gente passa. Você tem uma taxa de desemprego maior para talentos com deficiência, muitas vezes talentos com deficiência mais qualificado, justamente por essa percepção equivocada do que é talento, do que pode oferecer. Mas a gente tem um escritório, não dá para trabalhar no híbrido. Essa pessoa não consegue participar porque ela precisa transitar dentro da cidade e tal. Deus Pai, cria um ambiente de trabalho híbrido, você está perdendo um talento que pode contribuir, né? Esse tipo de conversa eu acho que é a conversa que o RH ele precisa tomar a dianteira numa organização sobre esse aspecto estratégico de oportunidade e colocar em prática. Gosto de todas as conversas de diversidade e inclusão. No meu ponto, não existe um assim que seja tão mais impactante e concreto em exemplos do que inclusão de talentos com deficiência. Porque, para mim, é um denominador comum. Você pode pegar qualquer pessoa LGBT+, ou qualquer outro tipo de diversidade, essas mesmas pessoas também elas podem ter deficiência. Então, se você faz para deficiência, você tem uma grande chance de ser inclusivo para o todo. É a questão da interseccionalidade também, né? Da gente olhar para grupos minorizados que vão ter essas características. Agora, até como RH, eu posso fazer essa autocrítica porque eu tenho esse lugar de fala. Você tem total razão. Eu vejo, e foi isso que eu venho refletindo nos últimos dias, desde que a gente começou essas conversas, o quão superficial é a discussão de acessibilidade. Eu confesso até que quando a gente começou a falar sobre o tema, eu falei, cara, eu preciso olhar mais para isso. Eu preciso dar uma aprofundada, porque o meu conhecimento, ele é pobre. E eu posso falar disso de meus colegas, vários lugares pelos quais eu passei. Não é que ninguém esteja fazendo um trabalho legal. Tem pessoas fazendo trabalhos bacanas, mas infelizmente ainda é uma minoria. Uhum. E você falou sobre o ponto de vista do estratégico ou mais do resolução de problema, fato. Que eu acho que assim, isso acontece no dia a dia. É aqui que as pessoas estão discutindo mais. Só que eu acho que tem um aspecto muito bacana, eu queria te perguntar sobre a sua experiência trabalhando com o tema nos últimos 7 anos. Que transformações que você viu no teu ambiente de trabalho quando vocês começam a trabalhar ferramentas de acessibilidade e trazer isso de uma forma mais concreta? Justamente, eu acho que teve algumas coisas aconteceram dentro da Microsoft que foram situações mágicas que aconteceram. Quando o Satya Nadella assumiu como terceiro CEO da Microsoft em 2014... ele, já como líder, ele já era o executivo, que era o... Como a gente fala em inglês, parece que é chique, né? Mas não tá vindo a palavra, gente. Ele era o inglês, sponsor do grupo de diversidade, inclusão e acessibilidade. Quando ele se tornou CEO, ele criou o primeiro cargo chamado de Chief Accessibility Officer. Jenny Leigh Fleury, que é uma profissional da Microsoft, que ela é surda. E, inclusive, uma vez que eu fui conversar com ela, ela falou, olha, tem um feedback para você. Eu falei, por quê? Ela falou, você fala muito. Eu falei, mas por quê? Ela falou, toda vez que eu falo com você, a moça que faz o Sign Language, a intérprete dela, né, trabalhava demais. Ela falou, você tem uma chance de ser mais conciso. Pensa nisso, porque quando eu falo com outras pessoas, elas são mais concisas quando falam comigo. Então eu ouvi de uma pessoa surda que eu falo muito, mas eu adorei. E pode ver que eu não melhorei nada disso que ela falou. Então, em 2014, a gente criou um cargo. Então, isso parou de ser uma coisa de um grupo de pessoas, de uma atividade extra blueprint que discute isso. Não, isso é formal. O que essa pessoa faz? Essa pessoa está no centro da operação inteira da empresa e ela fica conectada com engenharia, com um time de produção, com um time de suporte, com um time de marketing, com um time de vendas, com toda a organização. Ela é visto 360 graus. RH também conectado com acessibilidade.
E então, o que, por exemplo, essa área faz? Vamos lançar um produto? Esse produto é acessível? Não, volta para casa. Então, o que precisa? Quais são os estándares? Quais são as condições mínimas para a gente considerar um produto acessível ou não? Bom, todo esse processo já vinha de muito tempo. A Microsoft já faz tecnologia acessível há um bom tempo. Mas esse turning point aconteceu em 2014 com o Satya. Por quê? Ele tem 3 filhos. 2 agora que um faleceu, infelizmente. O filho mais velho que faleceu, ele teve asfixia perinatal e com isso paralisia cerebral. Então, e ficou cego também. Então, o Satya, o nosso CEO, mais do que ninguém sabia a situação de conviver com um filho com deficiência. E a filha mais nova tem deficiência de aprendizado. No próprio livro que ele escreveu, Hit Refresh, da Microsoft, ele conta as inúmeras vezes que ele passou de Seattle para Vancouver, no Canadá, indo para uma educação especial, dada a situação de aprendizado da filha. Enfim, um CEO com muita empatia para o assunto. Coloca dessa forma. Isso deu uma diferença enorme dentro da nossa organização em questão se isso é importante ou não, se isso é prioridade. Então, teve uma prioridade top-down do CEO, colocando uma área específica para. Qual foi o ponto que isso começou a acontecer? Antes, como toda organização, isso vinha muito mais um aspecto de legislação naquilo que a gente precisava se enquadrar nos produtos para não sofrer uma questão de uma ação judicial ou afim. Quando essa conversa, ela sim continua e faz parte, a legislação muda e tem que acontecer, senão a gente não tem parâmetros de como trabalhar. Eu não estou criticando, é importante. A gente começou a perceber o lado estratégico vindo, especialmente com o avanço de tecnologia de inteligência artificial. Dentro da Microsoft a gente faz hackathons, né? E nos primeiros anos que isso estava acontecendo, a gente estava fazendo hackathons para acessibilidade. E ali virou um foco de inovação, porque dali saiu o que eu dei o exemplo anterior do Speech to Text, saiu um software de leitura para pessoas com dislexia, que hoje está embutido em todos os produtos, e crianças com dislexia que antes eram convidadas para uma educação especial, hoje você só coloca uma tela diferente, essa criança participa com todos os outros de uma forma igual. Olha que interessante, adaptou, a escola era deficiente, deixou de ser por causa de uma tela. O Sim AI, Sakib inventou, junto com o time, uma solução usando serviços cognitivos de visão pelo celular, onde você aponta o celular para qualquer objeto na sua frente, a tecnologia de inteligência artificial descreve aquele objeto para você. Ele lê uma carta, ele lê coisas escritas, inclusive uma nota. Se você colocar uma nota monetária de $1, de canadense, americano, euro, reais, ele vai descrever quanto você tem de dinheiro. Talvez as pessoas não imaginam uma pessoa cega num caixa de supermercado, como que eu vou saber quanto dinheiro eu tenho? Então você consegue com uma app. Então, tecnologia de inteligência artificial criando essas situações de adaptar o ambiente, empoderando uma pessoa cega, empoderando uma pessoa surda. E essas inovações do hackathon, elas foram sendo integradas às soluções da Microsoft. Então, os exemplos que eu dei, por exemplo, de dislexia, que a gente chama de leitura imersiva, hoje faz parte do Word, faz parte do Microsoft Edge, faz parte dentro do Microsoft Teams, dentro de todas as nossas soluções. Soluções de serviços cognitivos, de tela. Assim, a gente vê esse mundaréu de inovação sendo integrado porque as soluções já são concebidas com o conceito de acessibilidade por design, e todas essas inovações você não precisa mudar o produto e a característica para que ele seja incorporado. Ele já está como raiz, permitindo que essas inovações aconteçam. E eu tive a honra, inclusive, de participar de uma ocasião extremamente interessante de um hackathon em 2020, onde o meu time, junto com quem liderava um amigo meu italiano, Roberto D'Angelo, a gente ganhou um hackathon global da Microsoft. Então eu tive essa experiência de participar de um hackathon, ganhar um hackathon e ver o que acontece nesse processo. E no nosso caso a gente criou uma solução que está disponível hoje na Apple Store. É uma solução que ajuda pais e cuidadores de crianças com epilepsia para monitorar convulsões durante a noite. É o pior caso possível para quem lida com crianças com epilepsia, que é a criança ter uma convulsão enquanto dorme. Então, pais que estão nessa situação precisam passar com vigília. A gente criou uma solução usando o Apple Watch, que coleta informações biométricas da criança. Um vídeo que conecta soluções que a gente chama... o Video Diary, como a gente chama, você coleta dados contextuais, e a compilação desses dados
cria como se fosse uma analogia a uma caixa preta de um avião, por exemplo. Então, quando você tem um incidente, você vai na caixa preta para entender o que aconteceu. Quando você tem uma convulsão, você tenta entender por dados quais foram os padrões do ambiente que podem ter gerado aquele trigger para uma convulsão. Então, essa é uma solução que hoje está sendo utilizada por centenas de famílias e a gente teve todo um processo de empatia bem interessante por isso. Eu nunca esqueço, os engenheiros fazendo, vamos começar. Falei, olha, eu trabalho com acessibilidade, essa app tem que ser acessível, hein? É sério que vai ter que ser? Ricardo, a gente está no... Falei, tem que ser acessível. Bom, a gente pegou todos os dados da Apple, a gente colocou acessível. Só contar o primeiro caso, que foi a primeira família que utilizou a app. O feedback que eles deram na noite posterior foi: eu adorei essa app porque eu não preciso colocar meu óculos para ver na tela. Eu posso dar zoom in, zoom out. Meu marido adorou que ele pode mudar as cores e consegue ver as informações sem precisar colocar o óculos. A gente fez para cego, só que funciona também na deficiência temporária de pais que estão à noite monitorando os filhos sem precisar colocar o óculos. Isso foi em 2020. E em quanto tempo ele foi pro... A gente fez o hack durante 2020. Aí foi emocionante que a gente ganhou o hackathon e a Microsoft compartilhou globalmente os ganhadores do hackathon. E aquele dia a gente todo feliz e tal. A gente foi da alegria para a ansiedade em minutos, porque muitos pais e famílias entraram em contato direto comigo, com o Roberto, com os amigos, contando, e aí, eu quero essa solução. E era um hack, a gente não tinha validado ainda como uma solução de produto. E aí a Microsoft ajudou a gente ficou dentro da Microsoft Research, de pesquisa, chamado Microsoft Garage, durante 6 meses. Um grupo, eu fazia parte desse grupo, onde a gente trabalhou no desenvolvimento, movendo esse produto de um hack para o que eles chamam de MVP, que é um Minimal Viable Product, né? Aquele produtinho que já está ali para sair. E eu era responsável pela conexão com as famílias, onboard dessas famílias, a parte comercial, a parte de gestão de processo, eu tentei me achar ali com eles, mas fiquei muito nessa parte de comunicação e contato com as famílias. E agora, para terminar, acho que a gente poderia ficar horas aqui. Foi muito bom. Acho que muitos aprendizados, muitas inspirações. E como inspiração nunca é demais, né? Eu queria saber o que você tem lido, escutado, assistido, enfim, o que está te inspirando fora do horário de trabalho, mas que também você leva para o seu dia a dia de trabalho, né? Dia a dia de trabalho. É engraçado você me falar isso fora do dia. Eu não consigo mais separar o dia a dia de trabalho. O engraçado do propósito e fazer aquilo que você faz, para mim, todo dia a dia. E as minhas inspirações também misturam coisas de trabalho. Olha, um site que eu tenho de referência e que me ajudou demais nessa jornada, que eu recomendo para quem gostou dessa conversa consultar, chama Microsoft Inclusive Design. Microsoft Design Inclusivo, que está em inglês. Dá uma procurada, coloca no Google, no Bing, no Yahoo, Microsoft Design Inclusivo. Lá tem basicamente muito material que vocês podem aprender e conhecer mais sobre esse tema de acessibilidade. Inclui informações de acessibilidade para pessoas que desenvolvem e trabalham com inteligência artificial, pessoas que querem criar um ambiente de trabalho inclusivo, diversos toolkits que a gente chama, e na página de baixo inclui vídeos de pessoas com deficiência contando histórias. Então é um processo de empatia bem interessante, vale muito a pena, salve esse site. Leituras, eu tenho alguns livros que eu adoro, que me impactaram. Um autor chamado Hans Rosling, que escreveu Factfulness. Eu adoro esse livro. Ele dá uma perspectiva de como é o mundo que talvez muitas pessoas hoje não veem dessa forma. Factfulness é um livro muito legal. Um outro escritor parecido, Sir Cam Robinson, ele escreveu livros sobre educação e ele conta mais ou menos como que a escola destrói a criatividade. Ele mesmo coloca em contexto como a Revolução Industrial criou situações de uma educação preparada para manufatura ou formação de pessoas para trabalhar em fábrica. E é mais ou menos uma educação que a gente tem até hoje, especialmente numa era digital. É impactante assim o que ele escreve. Ele tem vários livros, um deles, Out of Our Minds, é um livro muito bom dele. Falei do Hans Rosling, falei do Sir Cam Robinson. Adoro ler biografia. Um último que eu li que eu gostei muito foi do Leonardo da Vinci, a biografia dele.
O mesmo escritor também escreveu a biografia do Einstein e do Steve Jobs, que eu li também. A biografia do Einstein, ela é muito boa. E o livro que eu estou lendo hoje foi um livro muito legal. Foi um amigo que pediu meu endereço e um dia chegou um livro lá para mim. Eu achei que eu tinha comprado, tal, mas fui ler. O livro chama Cérebro. Cérebro é o título dele. Lamento esquecer o nome do autor, mas se você pescar pelo Cérebro. E eu estou lendo e está sendo fascinante para ver como que a gente pensa. É um neurocientista que explica de uma forma didática a amplitude do nosso cérebro e como que a gente evoluiu e como a gente também é limitado diante de tantas coisas que a gente poderia ver de uma forma diferente. Então, esse livro está sendo fascinante para mim. Animal. E eu queria, assim, te agradecer demais, Ricardo. Acho que o papo foi um prazer. Todos os papos que a gente teve até agora foram um prazer. E aí, como a Lu puxou o tema de inspiração, eu espero que as pessoas que estão ouvindo a gente se inspirem para a ação mesmo, né? Eu acho que tem tanta coisa importante para a gente fazer. Eu posso dizer que eu saio muito inspirado dessa série de conversas que a gente teve. Provocado. Eu acho que essa também é um outro termo. Então, obrigado pelas provocações, acho que abrir a nossa cabeça para várias coisas diferentes, que talvez a gente está vendo o topo do iceberg, tem muita coisa aí por baixo, e vamos explorar tudo isso. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado Lucas, obrigado Luísa, obrigado time da Caju, obrigado a vocês pela oportunidade. E eu concordo contigo. Agora que a gente sabe a oportunidade, mais do que isso, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem sabendo o que a gente sabe. E vamos torcer mesmo que quem aqui pode assistir até aqui, pensar no dia a dia o que eu posso fazer para mudar. E se cada um como formiguinha fizer a sua parte, a gente consegue criar uma onda de mudança. E aí, gostou do papo? Acompanhe os nossos conteúdos em cajuína.org e não perca os próximos episódios. O Papo Cajuína é uma realização da Caju, da Matraca Records e da Tuque Filmes.